A paz do Senhor Jesus, queridos professores da turma de primários, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. Aqui no nosso canal você vai encontrar as pré-aulas desde a turma de jardim de infância até a turma de adultos. Se você ainda não me conhece, eu sou a professora Neia Santos e para mim é um privilégio contar com a sua participação. Que alegria ter você aqui conosco já no início do nosso terceiro trimestre de 2025 da nossa Escola Bíblica Dominical. Que coisa maravilhosa! E os primários vão estar estudando durante esse trimestre as aventuras de um grande missionário. Quem é esse missionário? Deixa aqui nos comentários. Eu já vou te dar uma dica muito especial. Como nós vamos estudar a respeito da vida de Paulo, eu recomendo que você tire aí para fazer como compromisso, ler pelo menos o livro de Atos durante esse trimestre, tá bem? Nossas leituras básicas vão ser basicamente no livro de Atos. Uma referência ou outra vai ser em Mateus e em Filipenses, mas é mais no livro de Atos. Então faz aí, bota aí no coração o desejo e o compromisso de ler o livro de Atos, tá bem? Mas vamos lá, estamos aqui para a nossa aula de número 1 de primários. E nessa primeira aula do terceiro trimestre, os primários vão estar estudando sobre o caçador de cristãos. Vai ser o início aí da história do chamado de Paulo. Vai ser uma bênção. E o objetivo desta aula é que os primários desejem falar do amor de Deus a todos, até aos que nos maltratam. E para você receber os seus alunos de uma forma bem calorosa e intencional, você pode estar distribuindo para eles algumas setas logo na chegada. Cola aí a setinha num palito de churrasco, de picolé, entrega para eles e explica. Hoje nós vamos conhecer a história de um homem que estava indo em uma direção e Deus mudou completamente a direção que ele deveria ir. Então, recebe eles aí com alegria, dá boas-vindas nesse início de novo trimestre e comece com o momento da oração. Agradeça por mais um trimestre, agradeça a Deus pela oportunidade de ser professor da Escola Bíblica Dominical e pela vida de cada criança que entrou e que vai entrar aí na sua sala de aula durante todo esse trimestre. Explique para eles que nós temos uma missão muito especial dada por Deus, dada pelo Papai do Céu. Então, ore pedindo a Deus coragem para cumprir com essa missão tão preciosa. E faça também o momento da chamada. Nesse momento da chamada, já pega papel e caneta aí para anotar a nossa sugestão. Os alunos que estão presentes, eles podem estar respondendo presente para falar de Jesus a todos. E para aqueles que estão ausentes, que não vieram nessa aula de hoje, eles podem estar falando assim, ó: Senhor, mostra a direção certa para Maria, para João, e vai citar o nome do coleguinha que não veio para a aula de hoje. Depois que você fizer esse momento da chamada, você pode escolher o seu ajudante, dar aquele crachá abençoado, explicar quais são os combinados da sua salinha da EBD, preencher o seu quadro de frequência. E falando em quadro de frequência, eu tenho uma sugestão maravilhosa para te ajudar a melhorar a frequência nesse terceiro trimestre. Adquire com a gente o nosso álbum de figurinhas. A cada semana, os seus alunos vão receber uma figurinha correspondente à lição estudada e vai poder colar no álbum. O álbum você vai entregar para todo mundo, é claro, logo na primeira aula de preferência. Mas as figurinhas você vai entregar a cada aula ministrada. E aqueles que faltarem, que não vierem, não vão receber a figurinha. Então eles vão ter ainda mais motivação, mais vontade de estar aí na tua sala de aula. Assista esse vídeo para você ver como é o nosso álbum. Adquira já o nosso álbum de figurinhas para melhorar a frequência na sua escola bíblica dominical. Você vai distribuir para os seus alunos o álbum de figurinhas no início do trimestre e a cada aula você vai entregar a figurinha correspondente àquela lição para os alunos que estão presentes, motivando ainda mais a participação. Você também pode entregar figurinhas bônus por trazer a Bíblia, dar lição, responder atividade ou participar em sala de aula. Vai ser bênção pura sem mistura e vai te ajudar a fortalecer a frequência na tua escola bíblica dominical. Não perde tempo não. Adquire já essa novidade
para a sua classe nesse terceiro trimestre de 2025. É maravilhoso. Então, se você tem interesse, é um valor muito acessível. Entra aqui na descrição do vídeo, tem um link que vai te direcionar para o nosso grupo lá no WhatsApp, onde você pode adquirir o seu álbum de figurinhas. Mas vamos lá, dando continuidade, faça um momento também do ofertório e conecte com o tema a ser estudado. Depois que o homem da nossa história de hoje, ele se converteu, ele mudou de atitude. Ele se tornou o maior missionário da Bíblia. Olha que coisa importante. E ele foi a vários lugares falar do amor de Jesus. E quando nós ofertamos hoje na casa do Senhor, nós estamos também ajudando o amor de Jesus a ser divulgado em vários locais por vários missionários. Inclusive, cite para eles se sua igreja costuma manter missionários. Quem é esse missionário? Onde é que está esse missionário? Para incentivar os seus primários a ajudarem com a obra do Senhor Jesus. Dê seguimento fazendo a apresentação do tema, mas você não precisa já chegar citando o tema. Crianças, vamos estudar sobre o caçador de cristãos. Não, comece primeiro fazendo perguntas. Explico, vocês gostam de histórias de super-heróis? Nas histórias de super-heróis tem os vilões e tem os mocinhos, né? Tem os caras maus e tem os caras bons também. Não é assim? E se eu contasse para vocês uma história real, da vida real, não é fantasia, de um grande vilão que se tornou um cristão, que se tornou um cara super do bem. Um homem que caçava os amigos de Jesus para fazer malvadeza com eles e de repente ele passou também a ser um amigo de Jesus e a cuidar dos outros amigos de Jesus e digo ainda mais, ganhar muitos amigos para Jesus. Olha que história maravilhosa. O nome dele era Saulo e de um grande vilão ele se tornou o grande mocinho, o grande herói da igreja de todos os tempos. É isso que nós vamos estudar na aula de hoje. Por isso que o nosso título da lição é O Caçador de Cristãos. E a nossa leitura base, nosso texto bíblico, está lá no livro de Atos, no capítulo 9, do versículo 1 ao 18. Faça a leitura com seus primários, leia na Bíblia Sagrada, para que eles peguem gosto em ler a Bíblia Sagrada, para que eles começam a ter essa prática, a aprender a manusear a Bíblia Sagrada. E faça também a leitura do Memorizando. E o nosso Memorizando de hoje está em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, que diz assim: Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Que versículo maravilhoso. Quem são esses todos? Pergunta aí para os seus primários. Todos, são todos. Todos de todos os lugares do planeta inteiro. E para isso, para fazer esse memorizando, você pode estar levando aí algumas figurinhas de coração, ou então de Bíblia Sagrada, representando aí o amor de Jesus, representando o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento da verdade, que a verdade é a palavra de Deus, deixa claro para eles, e também um mapa mundi ou um globo terrestre como esse aqui. Leva para a sala de aula, apresenta para eles e diz aqui é o quê? É toda a terra, não é? Onde tem pessoas. Então, Jesus está falando aqui que ele quer que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade. Então, chama um aluno por vez, cada aluno vai pegar um coraçãozinho ou uma imagenzinha da Bíblia e vai colar em um dos locais que é os países aí do globo terrestre ou do mapa mundi, se você preferir levar o mapa mundi, tá bom? Ele recita o versículo junto com você e cola o seu adesivo no país que ele escolher colar. E todos vão ter a oportunidade de colar até que no final o mapa todo, ou então o globo terrestre todo, esteja cheio de corações, cheio de Bíblias, como é a vontade de Jesus, a vontade do Papai do Céu. E explique que este versículo vai falar sobre o tamanho do amor de Deus, o tamanho do amor de Jesus por cada pessoa. Ele nos ama e ele ama todas as pessoas. Não importa onde nasceu, se aqui, se nos Estados Unidos, se na China, se no Japão, não importa onde nasceu, Jesus ama e o desejo dele é que todas as pessoas sejam salvas e que todas as pessoas tenham a chance de conhecer a verdade
e poder ir morar no céu com ele. Dê então seguimento fazendo o momento do louvor. Pega papel e caneta aí para anotar, porque a nossa sugestão de hoje é Saulo em seu cavalo, de Minha Vida é uma Viagem, e Paulo de Tarso, de tia Raquel Almeida. Faz esse momento do louvor aí, coloca os alunos de pé, faz uma festa, faz um momento de adoração, incentiva os seus alunos a louvar e a glorificar o nome do Senhor Jesus. E vamos agora para o nosso momento da dinâmica. Já deixa aqui nos comentários, ó. Esse ano eu vou fazer muita dinâmica. Eu tenho certeza que seus alunos amam uma aula mais participativa e mais alegre. E as dinâmicas ajudam muito nisso, tá bem? A dinâmica de hoje se chama A Visão Nova, ou A Nova Visão. Para essa dinâmica, você vai precisar apenas de lápis para todos os alunos e um pedaço de papel. Então, vai ser sem muito esforço para conseguir o material, mas de um significado maravilhoso, que eu tenho certeza que os seus primários vão amar. Mas antes de eu te passar mais detalhes, deixa eu te fazer aquele convite super especial. Vem se tornar membro VIP do nosso canal, crente, e receber todo o nosso suporte. Você vai receber essa dinâmica digitada, você vai receber o nosso plano de aula todo passo a passo, digitado, e todos os subsídios necessários para você ministrar a sua aula. Também para você interagir com seus alunos durante a semana. Então não perde tempo não. Mas antes de você fazer a sua assinatura, assiste esse vídeo para você entender melhor. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Geovani Santos. É bênção pura essa mistura, crente. Então não perde tempo não. Aqui na descrição do vídeo tem um link que vai te direcionar lá para o nosso grupo no WhatsApp, onde você vai receber mais informações, tirar suas dúvidas e fazer a sua assinatura. Então não perde tempo não, tá bom? É uma bênção. Em relação ao valor, fica tranquilo. É apenas a Coca-Cola do mês, crente. Mas vamos lá, dando continuidade com a nossa dinâmica. Você vai distribuir para os seus alunos pedaços de papel, folhas de ofício, e você vai dar também um lápis para cada aluno. Você pode também levar algumas vendas para os olhos, mas se não for possível levar uma venda para cada aluno, você pode estar confiando que eles vão estar fechando os olhos de uma forma bem segura, tá bom? Primeiro você vai explicar para eles que eles devem posicionar a folha na frente deles, pegar o lápis e eles vão desenhar uma casinha da forma como você está explicando. Só que enquanto eles desenham essa casinha, eles precisam estar com os olhos fechados. Não pode abrir o olho de maneira nenhuma. Eles precisam ser honestos com você. Se você não levar a venda de olhos. Se você levar a venda de olhos, é só vendar os olhos deles e tá tudo bem. Então, comece falando para construir uma parede de um lado, outra parede embaixo, parede do outro lado, parede em cima, uma portinha, uma janela. E aí, claro, eles vão ter muita dificuldade para fazer e o desenho vai sair bem bagunçado. Mas não tem problema não, a intenção é essa. Depois você pede para que eles abram os olhos e agora eles vão construir uma nova casinha ao lado, na mesma folha. Só que dessa vez eles vão construir a casinha com o olho aberto. Você vai dar as dicas, você vai mostrar no quadro como é a casinha e eles vão copiar, eles vão desenhar a casinha junto com você. E com certeza a casinha vai ficar legal, a casinha vai ficar muito boa. Pode ser uma casinha, pode ser um outro desenho que você preferir. Então, você vai fazer a pergunta para eles. Vocês conseguiram fazer os dois desenhos? Eles vão falar que mais ou menos, com os olhos fechados, não saiu muito bom, mas o outro que saiu legal. Então, explique que o desenho, quando eles estavam com os olhos fechados, representa a nossa vida confusa, desorganizada, cheia de erros, sem ter Jesus conosco. E o desenho bonito que eles fizeram com os olhos abertos representa uma vida nova que nós temos clara, com o caminho certo que nós devemos seguir, porque nós conhecemos
a verdade, a nossa visão está aberta, nós conhecemos a verdade, sabemos qual é a vontade de Jesus. Então, quando nós conhecemos Jesus, é como se Jesus abrisse os nossos olhos para que a gente consiga enxergar as coisas de forma clara, de forma nítida. Então, o que é que nós precisamos fazer? Pedir a Jesus para abrir a nossa visão, conhecer o que Jesus quer, conhecer qual é a vontade de Jesus. Eu tenho certeza que eles vão fazer isso muito bem aí na sua sala de aula da Escola Bíblica Dominical. Você gostou dessa dinâmica? Você vai fazer com sua turminha de primários? Deixa aqui nos comentários se você vai iniciar essa primeira aula do terceiro trimestre já utilizando uma das nossas dinâmicas. E agora vamos para o nosso momento da história. E para a história de hoje você pode intercalar utilizando tanto o visual quanto também a interação com seus alunos, eles fazendo gestos, fazendo aí as representações das cenas da história juntamente com você. Comece contando para eles que quando Jesus morou aqui na terra e que ele subiu para o céu, ele deixou uma missão para os seus discípulos, pediu que os seus discípulos pudessem sair por todos os lugares levando o evangelho, falando de Jesus para as pessoas. Você pode mostrar uma imagem como essa, ou seja, a igreja de Jesus, os cristãos, que somos nós, que somos a igreja, precisava sair espalhando sobre Jesus em todos os lugares. Mas existia um homem naquela região, um homem naquele lugar, onde os cristãos, onde as pessoas que gostavam de Jesus estavam falando de Jesus, que não acreditava que Jesus era filho de Deus. Não acreditava em Jesus como filho de Deus. Então, esse homem, que se chamava Saulo, é o nosso personagem principal da aula de hoje, ele se tornou um grande vilão e ele foi atrás dos cristãos para prender, para machucar, para perseguir as pessoas que falavam de Jesus. Ele até pediu aos mestres da lei daquela época cartas, ou seja, autorização para sair procurando os cristãos nas igrejas, nos lugares onde ele encontrasse e prender esses cristãos. Que coisa feia, hein? O que Saulo fez? Pois é. Então vamos aqui representar Saulo saindo bravo com os seus companheiros atrás dos cristãos. E aí vocês começam a marchar no lugar e fazer uma cara de bravo, representando Saulo indo atrás dos cristãos para persegui-los. Mostra aí esse visual de Saulo indo com seu cavalo atrás dos cristãos. Mas explica para eles que algo durante o caminho aconteceu, algo inesperado para Saulo. O que será que aconteceu durante o trajeto, durante o caminho dele até a cidade de Damasco, que era onde ele estava indo perseguir os cristãos? Será que os seus primários vão acertar? Aproveite, leve uma lanterna. Se você tiver condições, apague a luz da sala para ficar um tom mais escuro, para ficar um pouco mais aconchegante e conte esse trecho da história. Explique que quando Saulo estava indo, de repente, brilhou uma luz muito, muito, muito forte no céu. E aí você pode ligar a lanterna e mirar nos seus alunos para que eles possam perceber como foi essa cena. E Saulo simplesmente caiu no chão. Mostra aí a cena para eles de como isso aconteceu. Peça que eles possam representar esse momento. Você mira a lanterna neles e eles rapidamente se abaixam no chão, representando que Saulo caiu quando viu aquela luz muito forte. Só que daquela luz forte saiu uma voz muito poderosa e muito calma que falou com Saulo assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo, com muito medo, pede para eles fazerem aí a representação de alguém com medo, ó. A carinha aí de quem está com medo, o gesto de quem está com medo. E Saulo logo perguntou: quem é o Senhor que está falando? E aí Jesus lá do céu respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Ou seja, crianças, quando Saulo estava perseguindo aqueles cristãos, os amigos de Jesus, estava também perseguindo indiretamente Jesus. Sabe aquela história de mexeu com um, mexeu com todos? Era mais ou menos isso. Então,
como Saulo estava mexendo com os amigos de Jesus, também, claro, estava mexendo com o próprio Jesus. Não é assim que acontece com os seus primários? Quando alguém vem mexer, quando alguém vem falar mal, quando alguém vem querer brigar com o amiguinho deles, eles logo correm para defender o colega, não é assim? Então, Jesus, ele foi para defender os seus amigos que estavam cumprindo com a sua ordem, com a sua missão. E assim, da mesma forma, Jesus cuida da gente, viu? Jesus fica de olho quando alguém quer mexer com a gente. Quando a luz brilhou, os amigos que estavam com Saulo até ouviram a voz, mas não viram nada, não viram ninguém. Pense aí. E quando a luz se apagou, que Saulo tentou abrir os olhos, Saulo percebeu que ele estava cego, ele não estava enxergando nadinha. E aí os seus amigos tiveram que lhe conduzir, lhe levar até Damasco. Pede aí para os seus alunos fecharem bem os olhos e imaginar. Imagine aí 3 dias você sem conseguir enxergar nada. Foi isso que aconteceu com Saulo. Pede para eles fecharem os olhos e peça que os coleguinhas possam tentar guiá-los pela sala. Uma hora um fecha o olho, o outro guia, e depois o outro fecha o olho e é guiado pelo colega que fechou o olho anteriormente, para que eles terem essa experiência de mais ou menos como foi que aconteceu com Saulo. Então, quando Saulo ficou cego, ele precisou da ajuda dos amigos para guiá-lo. Enquanto Saulo estava indo sendo guiado pelos seus amigos lá para Damasco, lá em Damasco, Jesus apareceu para um dos seus seguidores chamado Ananias e falou com ele assim: olha, Ananias, eu quero que você vá lá na rua direita. É como se desse o endereço de vocês, tá? Lá na rua tal, número tal. E você vai orar por um homem e fala que seria para Saulo, que ia orar por Saulo. Pense aí, Ananias foi com muito medo. E vocês, primários, ficaria como? Ananias sabia que Saulo era um vilão. Ananias sabia que Saulo queria prender, queria pegar os seguidores, os amigos de Jesus. E agora Jesus mandando Ananias ir lá orar por Saulo. Ele não sabia que Saulo estava cego, tá? Mas Jesus mandou ele ir lá orar por Saulo. Ananias ficou com medo. E vocês ficariam com medo também? Pois é. Só que Ananias não desobedeceu a ordem de Jesus, não. Ananias foi obediente. Será que vocês estão sendo obedientes, crianças? Pergunta lá para os seus primários. Vocês iriam? É como se Jesus pedisse para você ir lá e dar um abraço no valentão da escola. Sabe aquele valentão da escola que briga com todo mundo, que reclama com todo mundo, que quer pegar todo mundo? Então, é como se Jesus pedisse para você ir lá e dar um abraço naquele valentão. Qual seria a reação de vocês, primários? Pergunta lá para sua turminha. Mas aí Jesus falou com ele: não tenha medo não, Ananias. Eu chamei Paulo para uma missão muito especial. Então vai lá e ora por ele. E aí Ananias foi. Ananias obedeceu e foi. Então Ananias foi até onde Saulo estava, encontrou com Saulo, orou por Saulo, colocou as mãos sobre ele, orou por Saulo. E Saulo sentiu como se estivesse caindo escamas dos seus olhos. As crianças podem aí fazer a representação dessa cena. Como se estivesse caindo escamas dos seus olhos. E quando ele abriu os olhos, ele já tinha voltado a enxergar novamente. Ele não estava mais cego. Imagine aí que alegria que Saulo não ficou. Ananias até chamou ele de irmão. Porque Ananias aí já sabia que ele tinha tido um encontro com Jesus. E agora Saulo estava como o desenho da nossa dinâmica. Ele não estava mais com a visão fechada, sem conseguir construir a sua casinha, a sua visão sobre Jesus. Agora ele estava com os olhos abertos, ele conhecia a verdade de Jesus e agora ele tinha uma visão nova. E aí ele ficou muito feliz e disposto a fazer a vontade de Jesus. Você gostou dessa forma de contar a história? Você vai aplicar em sua sala de aula? Deixa aqui um comentário, fala se você gostou, o que é que você vai modificar, se você vai elaborar o visual, fazer um artesanato, deixa aqui um comentário, tá bom? E não para por aí não, faça um momento da conclusão. E nesse momento da conclusão, a minha sugestão é que você distribua para as crianças alguns corações.
um coração na cor escura, um coração de uma cor clara e o desenho de uma cruz. Pode ser imagens bem pequenas e vai pedir para eles poderem demonstrar aí o que aconteceu com Saulo. Então, Saulo tinha um coração sujo, que não conhecia Jesus, representado pelo coração escuro, mas depois do encontro com Jesus, aí coloca aí ou o desenho de Jesus ou de uma cruz representando Jesus. Ele teve um novo coração, ele começou uma nova vida, e aí você coloca o coração dourado ou branco por cima para que eles possam entender. Essa é uma forma concreta deles compreenderem que através do sacrifício de Jesus na cruz, ele cobre os nossos pecados com a sua bondade e misericórdia. Ele nos dá uma vida nova, como deu para Saulo. E não esquece não, faz também o momento da atividade. Faz a atividade da revista, valoriza as crianças que compraram as revistas. Eu tenho certeza que você sempre orienta os pais a adquirirem a revista e esse é o certo. Tanto para que eles possam estar respondendo às atividades em sala de aula e acompanhando o momento da história, também para que eles possam em casa estar lendo a revista e estar fazendo devocional junto com o papai e com a mamãe. Quando você faz a atividade da revista em sala de aula, é uma forma de você mostrar ao papai e à mamãe que vocês estão utilizando a revista. Faz também o anúncio do tema da próxima semana, convida os seus alunos a retornarem, fala sobre o álbum de figurinhas ou a forma de você preencher o seu quadro de frequência para motivar os seus alunos a retornarem e trazer um visitante. E eu te convido a estar aqui conosco semana que vem, no nosso próximo vídeo e durante todo esse novo trimestre. Não esquece não, ora encerrando e pedindo para que Deus possa abrir a visão dos seus alunos para as coisas novas que Jesus tem para cada um deles. E eu quero te agradecer por estar conosco mais uma vez. A paz do Senhor Jesus e tchau, tchau. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.